Essa série Céu na Rua é uma série que fala um pouco da nossa natureza, do nosso nascimento, é uma série que tem um pouquinho aí do que é a nossa pegada como igreja, quem somos nós, né? Ou como nós nos enxergamos, ou pelo menos como nós discernimos os desafios que Deus tem a nós nessa cidade. A Ponte ela nasceu num cenário de pandemia, nós tivemos 3 cultos públicos, depois veio o segundo lockdown, e nós então tivemos que nos organizar para tentar aprender a gravar culto online, para colocar culto no YouTube, que até hoje a gente não sabe se o pessoal assistiu ou não, mas nós tivemos que fazer isso. E nesse período Deus nos colocou em contato, na linha de frente, com pessoas que estavam sofrendo muito por conta da pandemia, não sofrendo somente esse amedrontamento em relação a uma doença, mas sofrendo com a fome, sofrendo com a incerteza de quando o mundo retornaria ou não, pessoas que sofriam porque se pegassem uma doença, seja o Covid ou qualquer outra, não teriam a expectativa, nem tinham a esperança de um cuidado, e Deus então nos colocou em uma linha de frente para poder atuar em comunidades carentes. E de lá para cá, a Ponte tem sido essa igreja que olha para esse cenário e entende neste cenário a sua vocação. Então, é muito legal, uma vez por ano nós nos relembramos da nossa vocação à luz da palavra de Deus. No ano passado nós falamos de Céu na Rua, estudando o livro de Isaías. Esse ano nós estamos falando de Céu na Rua, olhando para a carta de Tiago. Tiago este que não é o apóstolo Tiago, possivelmente nós estamos falando de Tiago, irmão de Jesus. Por quê? Porque Tiago, o apóstolo, foi morto por Herodes em um tempo muito curto, que não daria então tempo e período para que esta carta tivesse sido escrita. E eu queria então ler com vocês Tiago, capítulo 2. E antes de fazer a leitura, talvez você perdeu algum domingo, e eu queria só te relembrar do que nós estamos conversando. No primeiro domingo nós falamos do capítulo 1, e aqui o Tiago nos ensina a termos um olhar inovador acerca do sofrimento. Ele diz assim: considerem motivo de grande alegria o fato de vocês atravessarem provações, desafios, dores, sofrimentos. E nesse primeiro domingo nós pulamos de Tiago para Isaías 54, e pudemos olhar ali para o ensino da parte de Deus para uma mulher que vivia em esterilidade. E no seio do seu sofrimento, Deus dá algumas ordens para aquela mulher. E nós então fizemos algumas aplicações na nossa vida de fé em relação a como nós podemos nos aproximar mais de Jesus enquanto nós estamos passando por provações. Se você perdeu essa mensagem, fica a dica para você poder assistir. A segunda mensagem, nós trabalhamos esse texto de que nós devemos não ser somente ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Tiago nos admoestou sobre a sabedoria de sermos prontos para ouvir e tardios para falar, e tardios para irar-se. E nesse domingo, no domingo passado, nós conversamos então um pouquinho sobre a ira. A questão aqui, o texto aqui, quando Tiago está dizendo seja pronto para ouvir e tardio para falar, não significa que Tiago está dizendo não abra sua boca. Quando nós olhamos para o Tiago dizendo seja tardio para irar-se, Tiago não está dizendo não ire. E nós conversamos um pouquinho sobre as emoções. Porque temos uma tendência de classificar as emoções se elas são certas ou se elas são erradas, se elas são boas e se elas são ruins. E o crente ele vem com um drive a mais. O drive a mais do crente é que além do certo ou errado, tem ainda o pecado. Então nós olhamos para algumas emoções como a tristeza e nós pensamos assim, tristeza é errado. Alegria é bom. Raiva, pecado. Curioso pensar que estes sentimentos, essas emoções estão descritas na palavra para definir sentimentos dos quais Deus teve em relação à humanidade. A Bíblia diz que em alguns momentos Deus estava feliz com a humanidade. Em Gênesis
vendo tudo que estava sendo criado, Deus estava dizendo que aquilo era muito bom, alegria. Existem momentos na Bíblia que nós podemos olhar e dizer assim: Deus, será que, com todo respeito, será que o Senhor tomou seu remedinho hoje, que parece que o Senhor está meio bipolar? No momento onde Deus fala com Moisés, dizendo assim: eu vou destruir todo o seu povo, mas depois farei desse povo uma grande nação. Opa, como assim, Senhor? É um grande povo, vai destruir, agora vai se tornar uma grande nação? A Bíblia diz que Deus tem ciúme de nós. O menor verso da Bíblia é o verso que diz que Jesus chorou. Então nós não podemos olhar meramente para as emoções e classificar se essas emoções são certas ou erradas. O que Tiago está nos ensinando quando ele diz: seja tardio para irar-se, tem muito mais a ver com a capacidade de submeter a nossa ira ao Senhor. Tem muito a ver com a nossa capacidade de converter a nossa ira. Por que eu estou dizendo isso? Porque Tiago diz assim: a ira do homem não produz justiça de Deus. Mas quando eu e você, nós convertemos a nossa ira ao Senhor, essa ira pode se tornar um combustível para que a justiça de Deus ela seja manifesta. As pessoas das quais Deus tem me dado o privilégio de caminhar, que promovem grandes atos de justiça de Deus por onde vão, elas têm em comum isso. Essa justiça promovida por Deus ou para Deus, ela é fruto de uma indignação. A exemplo, nós conhecemos uma líder comunitária no Poço da Draga, que coordena o portal, líder da ONG Vela ao Mar. Ela cuida do portal. 95% dos projetos que acontecem na nossa base social, que é esse local, acontecem através da vida da Isabel. E parte dessa justiça social que ela produz com a sua vida, veio da indignação que ela teve ao ver a injustiça, ao ver a exploração, ao ver a morte, ao ver a miséria das pessoas de perto. E essa indignação convertida ao Senhor resultou num fruto de justiça. Então, no Tiago capítulo 1, Tiago não está dizendo para a gente ficar calado, é a primeira coisa. E Tiago não está dizendo para a gente não se irar, é a segunda coisa. Nós somos ensinados a converter a nossa indignação como um combustível para que a justiça de Deus ela seja promovida. Fizemos uma provocação aqui. Já pensou se eu e você, ao invés de ficar reclamando e enchendo a internet de baboseira pela nossa indignação sobre a situação política do nosso país, nós gastássemos tempo em fazer pequenas atitudes que pudessem reverberar como ondas de justiça e de bondade na vida de pessoas das quais nós podemos alcançar? Já pensou se a nossa ira fosse usada como um combustível para que dessa ira saísse justiça? Sabe por quê? Porque o que você publica no Instagram não vai virar justiça de nada. Muitas vezes vira encheção de linguiça. Então Tiago nos ensina a converter a nossa ira. Martin Luther King Jr. foi um grande exemplo disso. Promoveu os direitos civis na América defendendo a causa dos negros. Foi um combatente do preconceito racial. E o que ele dizia? Eu tenho um sonho. Ele transformou a sua ira, irmãos, não num pesadelo. Ele não transformou a sua raiva numa revolução violenta. Ele transformou a sua raiva em um grito de liberdade. E ele até tem uma frase conhecida que é assim: eu não me preocupo com o grito dos maus, eu me preocupo com o silêncio dos bons. De novo, Tiago não está nos ensinando sobre ficar calado. Tiago não está nos ensinando sobre não irar. Tiago está nos ensinando a converter a nossa ira e o nosso grito para que nós possamos promover justiça de Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós somos o povo que devemos erguer a nossa voz em favor daqueles que não têm voz. A Bíblia fala sobre isso. E aí nós estamos agora diante do capítulo 2. E eu quero ler com vocês do verso 1 ao verso 13, onde a Bíblia diz assim: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo,
Não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fica em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde eu ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada na Escritura, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas, se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores, pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça apenas em um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse: não adulterarás, também disse: não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. O que Tiago está agora nos ensinando? Primeiro episódio, inovação sobre o sofrimento. Segundo episódio, a questão da nossa ira e da nossa inconstância. O terceiro episódio, incoerência. Incoerência, e o capítulo 2 trata de duas incoerências. A primeira incoerência é fazer acepção de pessoas, e a segunda incoerência é a gente achar que a fé pode ser desacompanhada das obras. Nós não vamos falar disso hoje. Nós vamos resumir o nosso tempo aqui para tratar da acepção de pessoas. E tudo isso gira em torno de uma pergunta central. Sabe qual é a inquietação de Tiago quando ele nos leva a refletir sobre a acepção de pessoas? A pergunta central é essa: será que ao fazerem a diferença entre pessoas, vocês ainda conseguem manter a fé? Será que um ser humano que trata o outro com discriminação, preconceito, que coloca pessoas em castas sociais, mediante ao que a pessoa veste, como a pessoa aparenta, o que a pessoa tem no seu bolso ou na sua conta, qual o carro que essa pessoa anda, será que se nós classificarmos as pessoas, elencando elas em uma escala de riqueza, será que nós conseguimos manter a fé? Será que é possível fazer diferença entre seres humanos e manter a fé verdadeira? É isso que Tiago começa a nos indagar quando ele fala acerca da acepção de pessoas. E a minha resposta diante disso, e me treme falar sobre isso, é não. Nós não conseguiremos manter a nossa fé como uma fé genuína, ao mesmo passo que nós alimentamos o preconceito e a discriminação. Nós não conseguiremos manter a nossa fé como uma fé genuína quando nós discriminamos as pessoas. E quando eu falo discriminar as pessoas, eu quero ir um pouco mais além, porque eu não estou aqui somente rotulando aquilo que o mundo chama de preconceito racial. É um pouco mais além. C.S. Lewis nos chama a atenção com uma frase. Qual a frase? Não existe gente comum. Você nunca falou com um simples mortal. O que o C.S. Lewis está querendo nos ensinar com essa frase, irmãos? Não existe gente comum. C.S. Lewis está nos resgatando a essência de que um ser humano, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Não existe ser humano comum, porque todo e qualquer ser humano, seja esse rico, pobre, preto, branco, amarelo, azul, seja esse de qualquer tipo de nacionalidade, seja esse com qualquer tipo de preferência,
todo ser humano foi criado com o imago Dei, então esse ser humano, ele expressa a imagem do seu Criador. Não existe gente comum, porque a partir da verdade que nós temos um Deus que nos criou, todo ser humano é divino. Inclusive quem está no partido oposto ao seu. Inclusive quem torce para o time diferente do seu. Inclusive quem está numa classe social diferente da sua. Inclusive aqueles que andam num carro diferente do seu, que é menos potente que o seu e que te estressa no trânsito porque o carro demora muito para andar. Pois esse ser humano que está dentro daquele carro, e que muitas vezes, se você pudesse passar por cima desse carro, você o faria. Este ser humano, ele não é um ser humano comum. Ele é divino. Ele reflete a imagem de Deus. Porque não é possível manter discriminação social, porque não é possível manter distinção entre as pessoas e manter uma fé genuína. Porque quando você está discriminando o ser humano, você está discriminando a imagem de Deus. Por isso não é possível. Servir ao homem se iguala a servir aquele que o criou e que espera ser buscado e encontrado na vida de quem sofre. Presta atenção nisso, irmãos. Jesus, ele nunca esteve encarcerado. Mas existe uma passagem na Bíblia que Jesus disse assim: tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber, estive preso e foste me visitar na prisão. O que Jesus estava ensinando quando disse o que disse? É que todas as vezes que eu e você estamos diante de alguém que está sofrendo, nós estamos diante do próprio Senhor. E não é possível manter uma fé genuína diante da discriminação para com alguém, porque discriminar alguém significa discriminar o próprio Deus, que muitas vezes está esperando ser encontrado na vida de quem sofre. Ser cristão é essencialmente ver a vida de determinado modo e ajustar a sua conduta pessoal a esta forma e enxergar o mundo que o cerca. Para o Evangelho, irmãos, o poder, ele precisa ser diluído, de modo que ninguém seja investido de demasia autoridade. Nós não podemos permitir no meio da comunidade santa a discriminação, tratar pessoas com um status elevado e tratar outras com um status medíocre, porque a comunidade de Cristo, ela é uma comunidade que foi estabelecida não na perspectiva do enchimento de poder. Por que nós não temos aqui na igreja, por exemplo, nós não chamamos ninguém aqui de... isso vai dar problema, mas beleza. Por que nós não chamamos o povo aqui de obreiro, diácono, presbítero, a gente chama pastor, né? Mas não chama bispo, não tem um apóstolo. Por que nós não fazemos isso na comunidade? Porque, infelizmente, cada vez que o tempo vai passando, as igrejas se parecem mais com o mercado. E esses nomes que deveriam denotar funções, dons, estão sendo utilizados numa cadeia hierárquica. Onde você entra na igreja e tudo que você quer, muitas vezes, é causar uma boa impressão. Para quê? Para que você seja validado. E à medida que você vai ser validado, você vai ser reconhecido. E o seu reconhecimento, ele vai ampliando a sua influência para que você se torne uma figura pública e as pessoas possam te tratar com um certo status para que você seja melhor do que uma outra pessoa. Isso não é evangelho. Porque evangelho não é a comunidade que vive na dinâmica do enchimento do poder, mas sim do esvaziamento do poder. Presta atenção, Tiago usa um termo que aparece somente uma vez no Novo Testamento: Senhor da glória. É a única vez que Tiago faz, que o Novo Testamento, Jesus é tratado com esse título, Senhor da glória. Isso nos remete a Filipenses capítulo 2. Quando o apóstolo Paulo vai falar acerca de Jesus, ele nos ensina o quê? Que Jesus, em prol de estabelecer comunhão,
em prol de nos oferecer e oportunizar uma fé genuína, onde discriminação não poderia estar no nosso meio, Jesus, cheio do seu poder, ele vai se esvaziando do poder. Por quê? Porque no esvaziamento do poder não há discriminação. Não existe esse status e essa hierarquia, quem é mais importante que quem vale mais que quem. Isso não existe na comunidade do Evangelho. Por quê? Porque o nosso Senhor se esvaziou da glória. Porque Ele nasceu numa manjedoura, em Nazaré. Ele era filho de imigrantes. A lei do Evangelho é a gente abrir mão do poder. Mas é impressionante como essa maldade intrínseca no ser humano, ela teima em se repetir. Nós olhamos para a comunidade atual e enxergamos mazelas das quais Tiago está tratando com a igreja em Jerusalém. Tiago está tentando nos ensinar o quê, irmãos? O Evangelho não deve jamais ser usado como justificativa para tratamento excludente. É por isso que na nossa comunidade, isso vai dar um segundo problema, mas tudo bem. É por isso que na nossa comunidade nós não temos a prática de olhar para a ceia do Senhor e tratar a ceia do Senhor de forma restrita. Existe a forma exclusiva. O que é a forma exclusiva? Só quem são membros da ponte podem tomar a ceia. E olhe lá, examine a si mesmo, que eu não quero ver ninguém cair no duro morto aqui. Aí só quem vem tomar a ceia é inconsequente que não entendeu, né? Porque assim, o que está sendo dito é ninguém toma, meu amigo. Ninguém mexe aqui não. Forma exclusiva. Forma restrita é o quê? Você que é crente batizado em Cristo Jesus, você pode tomar a ceia. Você que não batizou, ó que dedinho, não. Qual que é a nossa forma? A nossa forma é a forma da graça, irmãos. Todo mundo é bem-vindo à mesa do Senhor. Porque o Evangelho não deve jamais ser usado como justificativa para tratamento excludente. Porque nós nunca vamos olhar para ninguém e dizer assim, glória a Deus que eu sou crente, misericórdia que você não. Nós estamos vindo de um caminho, gente, que é o caminho da cruz do Calvário. No caminho da cruz do Calvário, quando eu e você, o apóstolo Paulo fala sobre isso, a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão se perdendo, mas para aqueles que estão sendo salvos é o poder de Deus. Olha para a imagem da cruz do Calvário, o que nós vamos ver, gente? Nós vamos ver um Jesus inocente sendo crucificado, para a promoção da justiça e da salvação de quem? Dos perdidos. Jesus está sendo crucificado ao lado de 2 bandidos condenados. Que mensagem da cruz é loucura? Qual é a loucura da mensagem da cruz? É que Deus não veio para gente boa. É que ser crente não é ser melhor do que ninguém. O padre Brennan Manning tinha uma frase muito bonita que virou um ícone. Eu sou apenas um mendigo que encontrei pão e agora a minha missão é distribuir o pão que eu encontrei com aqueles que estão famintos. O Evangelho não deve jamais ser usado como justificativa para tratamento excludente, baseado em puro preconceito, por meio do qual a dignidade humana deixa de estar fundamentada na origem divina do homem, para ter como alicerce a sua condição social ou a sua raça. Nós estamos vivendo fenômenos agora na América do Norte, Canadá, Estados Unidos, que reverberam da Europa. A Europa já vive um período muito semelhante agora aos Estados Unidos e ao Canadá. Era pós-cristã. O cristianismo está morrendo. Só que nos Estados Unidos ele está morrendo, fortalecendo uma grande embalagem, onde as pessoas acham que aquilo é o Evangelho, aquilo é cristianismo, mas não. Aquilo é uma pílula de consciência, é um entretenimento, é um mercado, é um produto. Vamos franquear a igreja e a gente vai montando, e são grandes estruturas de negócio. O que está acabando com essas igrejas? Algo chamado nacionalismo cristão. Sabe o que é isso? Vai dar problema que eu vou falar aqui de novo. Nacionalismo cristão parte de um sentimento bom. É o sentimento do mendigo que encontrou o pão.
E ele diz assim: agora a minha missão é entregar pão para quem está com fome. Até aqui está tudo certo. Até aqui a frase do tipo, o Brasil pertence a Jesus, está tudo certo. Até aqui. Fortaleza para Cristo, até aqui, tudo certo. Até onde eu encontrei o pão e eu tenho o desejo de compartilhar do pão. Mas a partir do momento que eu pego um cidadão que está olhando para mim dizendo assim, eu tenho tolerância a glúten, eu não posso comer trigo, e eu faço de tudo para enfiar este pão que eu encontrei goela abaixo, isso deixa de ser evangelho. Isso deixa de ser boa nova. Isso deixa de ser graça de Deus. Presta atenção nisso. A gente precisa parar com essa ilusão, esse papinho, dizer assim, nós devemos agora colocar em todas as esferas de poder do nosso Brasil, só quem for evangélico. Sabe o que você está querendo fazer? Você está tentando enfiar pão goela abaixo das pessoas. Isso não é bonito, isso é antidemocrático. A beleza do evangelho é a capacidade de a gente conviver com quem é diferente. A beleza do evangelho é você olhar para uma igreja primitiva que praticava a adoção de crianças romanas. Você consegue ter dimensão do que é isso? Igreja primitiva, perseguida, por quem? Por romanos. Imagina, papai e mamãe tiveram lá o Joãozinho. Foram para um culto, um belo dia, encontraram um centurião na rua, o centurião decidiu atropelar o Joãozinho, matou o Joãozinho. 2 dias depois, o centurião foi para uma guerra. Morreu em guerra, a esposa dele foi repartida com a família. Os filhos do centurião que mataram os filhos da família dos cristãos, agora está órfão na rua. Sabe como esses meninos eram tirados da rua? Família dos cristãos que adotavam essas crianças. O que é isso, gente? É a capacidade de entender que o evangelho jamais pode ser usado como justificativa para tratamento excludente. Eu nunca adotaria um romano, porque o romano matou meu filho. Só quem tem a solução para o Brasil são os evangélicos. Isso não é boa nova, isso é presunção. Isso é ditadura, isso é megalomania. Não é evangelho. O cristianismo, diante desse tipo de coisa, tem se reduzido a uma embalagem e a um rótulo. Rótulo esse que Tiago vai chamar de prosopolepsia. Prosopolepsia. O que é isso? É você fazer acepção de pessoas. O significado literal dessa palavra grega significa receber o rosto. O que é receber o rosto? É fazer julgamentos e estabelecer diferenças baseadas em considerações externas, tais como aparência física, status social ou raça. Significa favoritismo e parcialidade. Em outras palavras, todos nós precisamos da misericórdia de Deus, porque nós estamos vivendo numa sociedade que nos habitua a fazer isso de forma muito rápida, muito ligeira, muito natural. Tratar as pessoas com favoritismo. Você torce o mesmo time que eu, estamos juntos. Até no meio da comunidade evangélica, a gente sustenta o ditado, não gosto daquela pessoa, porque o santo da gente não bateu. Como assim? O Espírito Santo, ele está batendo a cabeça no joelho? Como é que pode? O santo não bateu. Só tem um Espírito Santo, meu irmão. Comunidade que está sendo ameaçada pela discriminação. E aí, Tiago, ele vai fazer uma suposição para nos ajudar a se encontrar nessa história. E a suposição que Tiago faz é esta: um rico e um pobre sendo tratados de formas distintas dentro da comunidade. Como lidar com esse fenômeno? Por que isso acontece? Por que muitas vezes o rico ele é preferido e o pobre é preterido? Não só na comunidade cristã, mas isso no mundo. Por que isso acontece? Existem algumas razões.
E acho que nós precisamos, para começar a mudar a nossa cabeça, ter consciência do porquê nós fazemos isso. Primeira razão, porque eu e você temos a facilidade de cair no pecado da discriminação, favorecendo quem tem um status social elevado. Primeiro sintoma, sabe qual é? Estamos diante de alguém que chegou aonde chegou porque é favorecido por Deus. Por que o rico tem que ser bem tratado na igreja? Porque se ele é rico, especialmente no Brasil, se ele é rico, ele é honesto, ele não faz coisa errada, só Deus fez esse cara ficar rico. Então, eu quero ficar perto de gente rica, porque na nossa cabeça, o materialismo está definindo quem é o abençoado. A estética está definindo quem é o abençoado. E eu quero então validar quem é rico, porque o rico é o abençoado. Loucura, devaneio. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, Deus decide ungir um rei. Chama o profeta Samuel e diz: Samuel, vai até aquele lugar e você vai ungir o novo rei do meu povo. Samuel vai bater na casa do Jessé. Jessé vinha aqui em nome de Deus para ungir o novo rei do povo de Deus. Jessé disse: não tem problema, preparou lá uma passarela, sentou lá o Samuel, que venha o primeiro. Chegou o primeiro. Samuel disse: não é esse. O segundo, o terceiro, não é. Jessé falou: Samuel, temos um pequeno problema, já foi todo mundo. E o Samuel disse: tem certeza? Ih, rapaz, esqueci. Tem um menino lá que está no campo, um filhinho meu ali, vou mandar trazer. Naquele momento, o próprio Samuel entrou em crise. Porque quando ele viu o menino não tinha aspectos externos que dariam validade para o homem Samuel, de que ele deveria ser ungido como o novo rei do povo de Deus. É por isso que o Espírito de Deus ministrou uma palavra a Samuel, dizendo: Samuel, o homem olha para a aparência, mas eu não olho a aparência, Samuel, eu olho para o coração. Quando eu e você nós estamos nutrindo um comportamento que é baseado nesta consciência, nós estamos equivocados, porque nós servimos a um Deus que não olha para a aparência, mas olha para o coração. Segundo motivo porque nós validamos os ricos, estamos diante de alguém que tem muito a nos ensinar. Uma vez que jamais teria chegado aonde chegou, não fosse pela sua capacidade excepcional. Então eu quero andar com gente rica para aprender como é que eu fico rico. Outras palavras, só quem tem autoridade para ensinar alguma coisa é alguém que tem dinheiro no bolso. Do contrário, eu não escuto. Esquecemos que Jesus escolhe para ser os seus discípulos, a sua escola rabínica, homens que nunca seriam validados por nenhum outro rabino. Tanto é que quando Pedro e João são indagados pelas autoridades no Sinédrio, o que esses homens disseram? Vendo a coragem destes homens, sabendo que eram homens simples, em outras palavras, pobres, iletrados, souberam que eles estiveram com o Senhor. Quantas vezes nós estamos desperdiçando sabedorias que vêm da parte de Deus, porque nós estamos interessados muitas vezes em validar os nossos ouvidos somente para ouvir quem tem dinheiro no bolso. Terceira motivo, estamos diante de alguém que pode viabilizar os nossos projetos. Uma verdadeira resposta de Deus para a nossa igreja. Vamos tratar os ricos de forma diferente, distinta, porque eles podem viabilizar as necessidades financeiras da igreja. Esses dias eu ouvi uma notícia que me deu assim um desencorajamento. Testemunho, irmãos. Eu ouvi dizer de uma comunidade que tem estacionamento VIP para os ricos, lounge VIP para os ricos, lounge VIP.
E dentro da nave, que eles chamam nave, só pode chamar nave, porque só pode ser extraterrestre, porque crente não pode ser. Dentro da nave, que é a igreja, tem uma área VIP para os famosos. Sabe o que significa VIP? Very important people. Pessoas muito importantes, né? Então nós temos uma área para pessoas muito importantes e temos uma área para... Irmãos, isso é uma doença. Irmãos, isso é um devaneio, isso é uma loucura. Eu falei isso hoje pela manhã e vou contar para vocês, para não ser injusto. Eu contei um segredinho para o pessoal hoje de manhã. Eu acho que eles não vão contar para ninguém, porque eu sou um cara de fé. Nós louvamos a Deus porque essa igreja ela não é liderada por uma pessoa, por um cabeça, um cacique, um imperador. Nós temos um conselho pastoral, nós temos um conselho eclesiástico, nós temos um conselho estatutário. As contas dessa igreja elas são checadas por homens que fazem parte de um conselho fiscal. E dentro desse conselho fiscal tem um combinado, uma lei de ouro. Sabe qual é? Quando o tesoureiro vai passar a planilha financeira das entradas e das saídas, no campo das entradas, que são dízimos e ofertas, ele apaga o nome de todo mundo. Eu vou contar um segredinho para você, meu irmão. Se você dá o dízimo ou não dá o dízimo, a oferta ou não dá a oferta nessa igreja, eu não tenho a menor ideia. Se um dia eu sorri para você, te dei um abraço, deixei de sorrir para você, em nome de Jesus, isso não tem a ver com uma relação financeira, mercadológica. Eu faço questão de não saber disso, porque eu não vivo em uma comunidade que deve permitir o quê, gente? Discriminação. Tratar as pessoas pelo poder que as pessoas têm de ajudar, isso é uma loucura. Mas muitas vezes, a discriminação... o quê, gente? A discriminação acontece porque nós temos esse tipo de pensamento. Quarto ponto, nós temos que tratar bem os ricos, porque os ricos fazem parte do nosso público-alvo. Irmãos, o que isso significa mesmo? Aí tem alguém que tem assim, uma tentativa assim, né? Altruísta e diz assim, não, Johan, isso aqui faz sentido. É porque a gente ter o rico como público-alvo na igreja e tratar o rico bem, é importante porque o rico vai dar dinheiro para a gente ajudar os pobres. Irmãos, isso aí é o Robin Hood, não é a igreja. Essa teologia é a teologia do Robin Hood. Sabe qual é a teologia da igreja? É a teologia da provisão, é a teologia do milagre. É a teologia de que a gente acredita que quando a viúva pobre coloca os 10 centavos no gasofilácio, o Senhor transforma aquilo que era 10 centavos em centenas de reais, se Ele quiser. É a teologia de alguém que chega com um saco de uma cesta básica, enfia num porta-mala, e quando abre o porta-mala na comunidade, em vez de ter uma cesta básica, tem mais. Quando nós começamos essa comunidade indo para o Janguruçu. Eu tive a chance de me converter, porque eu me converto várias vezes. E uma das vezes que eu me converti foi andando no Janguruçu com um homem que foi me apresentando a realidade do Janguruçu. E as pessoas abriam as portas dos barracos dizendo assim, pastor, oi pastor, ei pastor, tudo bem Paulinho, pastor. E eu olhava e não conhecia aquele homem, primeiro encontro. E eu disse, Paulo, você é pastor de que igreja? Ele sorriu para mim e disse, homem de Deus, nem crente eu sou. E naquele momento o Espírito de Deus falou ao meu coração, eu preciso me converter. Ali nós começamos uma caminhada que nos deu um entendimento, gente, de que nós não vivemos pela provisão da força do homem. Nós vivemos pela provisão que vem da mão poderosa de Deus. Essa semana eu tive o privilégio de estar numa Secretaria de Direitos Humanos, apresentando para a secretária o portal. Mostrei aquele vídeo. O portal era uma casa abandonada há 15 anos. Casa do espanto. O povo tinha medo de ir lá no Poço da Draga. A igreja de Jesus, sem ter recurso, olhou para aquele lugar e disse, vamos transformar esse lugar. Esse lugar vai se chamar Casa da Esperança. A igreja de Jesus foi para cima.
alugou sem ter dinheiro para alugar, num ato de fé, conseguiu uma carência, mas dinheiro não tinha, mas carência tinha. A casa foi reformada. Nessa semana, eu mostrando o vídeo para a secretária, as ações do portal. A secretária disse: meu filho, que projeto lindo, mas eu tenho uma pergunta para fazer. Meu filho, você vai conseguir dinheiro como para fazer esse projeto, para fazer essa reforma? Eu olhei para ela e disse assim: minha senhora, essa casa já está pronta. Isso já está acontecendo? Já está acontecendo. E como é que vocês conseguiram dinheiro para fazer isso? Milagre. Milagre. Porque a comunidade do Cristo Vivo não é uma comunidade que é tratada como uma empresa, não existe público-alvo. Quinto motivo que nós tratamos os ricos com distinção. Estamos diante de alguém que pode nos proporcionar prazeres que de outra forma não desfrutaríamos. Ah, eu vou andar com fulano de tal, porque afinal eu vou comer uma coisa que eu nunca comeria com fulano de tal. Eu vou andar com ele, porque afinal eu vou viajar para lugares que eu nunca viajaria do contrário. O que nós estamos fazendo aqui? Transformando os nossos relacionamentos, que eram para ser relacionamentos familiares, em relacionamentos de interesse. Se nós tratamos bem o rico por esses motivos, como é que nós tratamos o pobre? Estamos diante de alguém que não pode ser objeto do amor de Deus, uma vez que o Senhor jamais deixaria um filho em tamanho estado de penúria. Quando uma igreja trata bem um rico e trata o pobre de forma diferente, o que ela está dizendo para o pobre é isso aqui, ó. É por isso que não há como manter a fé e a discriminação. Segundo motivo, estamos diante de alguém que não soube aproveitar as oportunidades que teve. Estamos diante de alguém que é um fracassado, um preguiçoso. Pessoas podem responsabilizar o pobre pela pobreza. Então, rapaz, não, aquele ali está indo para a igreja, não, esse aí é um fracassado. Terceiro motivo, por que nós tratamos bem o rico e tratamos mal o pobre? Porque quando estamos diante de um pobre, estamos diante de alguém que só trará problema para a nossa igreja. Vamos ter que tirar dinheiro de missões para ajudar financeiramente. O odor é ruim, fede. Vai afastar os membros. Os nossos membros não estão acostumados a lidar com esse tipo de gente. Quarto motivo, estamos diante de alguém que não faz parte do público-alvo da igreja. Deus nos chamou para as classes média e alta a fim de que conquistássemos para Cristo pessoas estratégicas na sociedade. Loucura. A Bíblia diz que Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para os doentes. Quinto e último motivo, estamos diante de alguém que não tem nada a nos oferecer. E ainda vamos correr o risco de que ele solicite que visitemos a sua casa, um lugar perigoso e sob domínio de criminosos. São essas coisas que nós não estamos dispostos a admitir que alimenta a discriminação no nosso meio. São essas coisas que alimentavam a discriminação do povo na igreja em Jerusalém. São as mesmas coisas. E nós hoje precisamos ter consciência disso. Consciência disso, por quê e para quê? Porque quando Deus nos chama a sermos comunidade, Deus está nos chamando para muito mais do que uma expressão de caridade. Quando eu trago uma palavra como essa, onde Tiago nos confronta a não fazermos diferença entre as pessoas, Tiago não está aqui querendo que você dê mais esmola. Tiago aqui não está querendo que você faça caridade. Tiago está aqui querendo que eu e você possamos ter a consciência de que, primeiro, onde há discriminação, não há reino de Deus. Segundo, eu e você, nós devemos vencer a discriminação não com caridade,
mas com a capacidade de enxergar em qualquer ser humano, independente da sua cor, da sua raça, da sua religião e da sua condição social. Qualquer ser humano me pertence. Qualquer ser humano é o meu próximo. Qualquer ser humano faz parte da minha família. O que Tiago está querendo nos levar a entender é que eu e você, quando estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós olhamos para aquele que é um estranho e nós conseguimos nos responsabilizar em amor para essa pessoa, e aquele estranho, à medida que nos encontra, ele se sente em família. Quando não há discriminação no nosso meio, esse tipo de milagre acontece. Eu queria que vocês assistissem comigo um vídeo. Quem é o baiano? O baiano é um cidadão honesto que minha infância tive problemas com droga desde os 16 anos, que eu venho aí na luta aí para vencer o crack, as drogas, não só o crack, mas todo tipo de droga que não é fácil. E eu sou um cidadão, trabalhador, honesto, porém ex-viciado e sofredor, cara gente boa, mas com problemas em drogas, a qual resultou eu chegar ao ponto de morar na rua e passar mal. Encontrar com o Anailton foi um privilégio, um presente de Deus para mim. Quando ele chegou, se eu não me engano, ele já estava, e quando eu cheguei, a gente meio que trocou os olhares. Foi como eu conhecia ele, e ele olhou para mim e falou: parece que eu te conheço. Eu tava com 2 anos morando na rua, eu tava com 2 cortes na perna, drogado, desacreditado, enraivado, indignado, cheio de ódio, não acreditando em nada, mas eu tava com fome. Foi daí que eu cheguei lá. E aí me ofereceram um pão acho que foi um pão com queijo. E o estado dele, eu vi, era um estado muito magro, ele tinha uma ferida na perna, se eu não me engano, acho que foi por uma mordida de um cachorro, e ele estava ali num estado muito deplorável. Mas eu senti no meu coração, Deus estava abraçando aquele homem de uma forma muito especial e estava me usando. Estava magro, sujo, debilitado, fedendo e com a ferida na perna e com fome. E aí eu pedi o café, me deram o café e aí falaram para mim que iam fazer um curativo na minha perna. Eu não acreditei, estou sendo sincero, eu não acreditei, porque geralmente as pessoas da rua aí que dizem que tá ajudando os outros, mas no meu caso, pelo que eu vi, foi só conversa, só caô. Então, até o momento que eu estava lá, eu discuti ainda com o pastor da igreja, com o seu Elias, porque eles queriam passar para mim que alguém ia me ajudar. E eu não estava acreditando que alguém ia comprar uma pomada para minha perna, alguém ia cuidar do ferimento que estava na minha perna. E teve momentos que ele ficou rodeado de pessoas da ponte, querendo dizer: olha, conta com a gente, a dona Sônia. Aí depois o pastor chegou e a gente sentou numa salinha e o pastor foi bem objetivo para ele. O que você quer que a gente também faça para você? Por você, né? E ele meio desacreditado, mas Deus estava mostrando para a gente: insiste, ele vai ser, né, restaurado completamente.
E nisso o seu Elias foi conversando comigo, pastor, calma, tá vindo uma moça aí, vai te agitar, vai te ajudar. Eu, não. Aí o seu Elias falava, não, toma um cafezinho aí, rapaz, calma aí, com um pedaço de bolo. E aí foi resolvendo, eu fui me acalmando. E graças a Deus, fui sarado da ferida. E daí em diante eu passei a conviver mais, conversar mais com o seu Elias, que faz parte aqui da Igreja Ponte. E aí ele foi me aconselhando, me ajudando. Foi daí que me encaminharam para outro canto, que graças a Deus foi aonde deu certo e onde que eu estou de pé até hoje. O Céu na Rua é algo assim que é como a expressão mais clara do amor de Jesus para o perdido. Hoje eu estou bem porque graças a Deus eu frequento a igreja e eu tenho um celular que para muitos não é nada, mas para um cara que vem desde os 16 anos fumando crack é muita coisa. Tenho uma cama para dormir, graças a Deus, tenho um lençolzinho, tenho um fogãozinho elétrico, só é uma boca, mas tá valendo. Tenho uma caixinha de som para mim ouvir o meu louvor. Tenho minha roupa, tenho meu tênis, graças a Deus que quando eu fui encontrado não tinha nada, só tinha um banco da praça para dormir. E também não tenho vício, graças a Deus, tenho paz, tenho Deus comigo. Muitas das vezes eu fico no meu cantinho, no cômodo, né, ouvindo para a igreja, ou sentando simplesmente ouvindo as pregações, mas Deus quer mais da gente. Aí o baiano hoje agora tá, Anailton, né, que é o meu nome, tentando me levantar aí. Com fé em Deus aí eu vou ficar firme de pé. Esse é o baiano. É a sua vida se dispondo a ser um canal de bênção para aqueles que precisam de um abraço, de um sorriso, ou às vezes você fala assim, o que eu posso servir? De repente na cozinha você é bem-vindo. De repente em poder estar lá contando histórias. Tem muitas crianças, né? Janguru Sul, por exemplo, são mais de 400 crianças que a gente precisa alcançar e eles precisam apenas de um sorriso, de um abraço, né? E eu quero te desafiar a ser também como a graça de Jesus em dizer, Senhor, eu quero ser o céu, né, na rua. Eu quero fazer parte desse projeto. Então, venha conosco, saia do seu cantinho aí e entenda que Deus quer te usar para você ser uma bênção no meio da rua. Glória a Deus. Eu quero terminar essa reflexão com vocês com a mesma pergunta que eu comecei. Será que ao fazerem diferença entre as pessoas, vocês ainda mantêm a fé? Tiago evolui no seu texto dizendo que aquele que transgride um mandamento dessa lei áurea, dessa lei maior, será condenado. Isso parece ser muito pesado. E Agostinho tentou explicar o que Tiago estava tentando dizer. E Agostinho explicou isso ao dizer que toda lei está associada ao amor de Deus e que toda transgressão, ela é uma violação do amor. Quando eu e você, nós estamos olhando para os mandamentos e tropeçamos no mandamento que diz não matarás, nós temos a tendência muito superficial e rasa de achar que isso significa não cometer um homicídio físico. Quando Tiago ele está ressaltando, olha, se você transgredir em um ponto, você perdeu tudo. Ele está ampliando o nosso entendimento de que nós fomos chamados e vocacionados para nos mover em amor. Então não matará não significa você fisicamente cometer um homicídio. Não matará pode significar você olhar para aquelas pessoas que estão ao seu redor. Talvez aquelas que moram com você, que são seus vizinhos. Talvez aquelas que você cruza enquanto está indo para o trabalho. Talvez aquelas que estão numa situação de vulnerabilidade. E você cruza
e finge que não viu. Fingir que não viu significa morreu. Quando nós nos deparamos com Jesus sendo indagado sobre o que é a eternidade, como eu faço para herdar a vida eterna? Lucas capítulo 10. O religioso disse: como eu faço para herdar a vida eterna? Jesus vai contar uma parábola sobre a eternidade. E ele diz que um homem morto estava como morto à beira de um caminho. Passou um sacerdote ao largo, passou um levita ao largo. Em outras palavras, aqueles homens tropeçaram na lei, porque passaram diante de alguém que estava como morto e fingiram que não o viram. Mas um homem indo a Samaria, com destino a Samaria, trabalhou uma semana em Jerusalém para levantar recursos, comprou comida para sua família, comprou elementos para adorar a Deus no templo, vendo aquele que estava morto no meio do caminho. Aquele homem olhou para aquele que estava ali como morto e foi tomado por uma convicção: parece morto, mas não morreu. Essa palavra não é uma palavra para fazer com que você dê mais esmolas. Essa palavra não é uma palavra para você ser mais caridoso. Essa palavra é uma palavra para que o Espírito de Deus trabalhe na sua vida, para você olhar para aquilo que parece que morreu e você dizer: não está morto, eu vou me aproximar. Essa palavra é uma palavra para que eu e você possamos entender que aquilo que nós conseguimos e que está nas nossas mãos, fruto do nosso trabalho, do nosso esforço, do nosso talento, a recompensa da nossa responsabilidade, Deus espera que isso seja distribuído em direção daqueles que precisam viver. Porque a nossa vida está resolvida, irmãos. Nós somos filhos e filhas amadas do Senhor. Nós somos como os filhos pródigos que voltamos para casa. E antes de Deus nos enviar para algum lugar, nós temos que ter a consciência de que nossos pés já foram calçados, de que nosso bolso já foi resolvido, nossa barriga já vai ser abastecida, não vai faltar. E mediante essa promessa nós vamos buscar quem está perdido, oferecendo aquilo que nós temos para dar para a nossa família e para o nosso Deus, nós depositamos sobre um estranho. Por que nós fazemos isso? É caridade? Não. Porque o Espírito Santo de Deus trabalha em nós, e aqueles que eram antes estranhos. O que você falou lá, Elias? Parece que eu conheço esse rapaz. O que é esse parece que eu conheço esse rapaz? É o sussurrar do Espírito de Deus dizendo: é meu filho, é seu irmão, é sua irmã. Irmão, já pensou o que aconteceria em Fortaleza se a nossa ira fosse convertida à justiça de Deus e nós pudéssemos olhar para aquilo que o mundo disse está morto, e a gente, ao invés de passar ao largo, a gente pausar e diante daquilo que aparentemente estava morto, a gente enxergar alguém da nossa família? Já pensou a revolução? Já pensou quantas pessoas a igreja de Jesus tiraria da rua? Já pensou quantas pessoas seriam recuperadas das drogas? Já pensou quantas famílias seriam restauradas? Pelo simples fato, não porque você quer fazer caridade da esmola, mas porque você converteu a sua ira e agora no seu coração queima uma vontade de encontrar quem são os seus irmãos que estão perdidos. Quem são as suas irmãs que estão perdidas? Quem são os seus filhos que estão perdidos? Não matará significa não preservar, não cuidar, não responsabilizar-se. Nós somos chamados para fazer o oposto. E quando eu e você, nós fazemos o oposto do que é discrimina o que, gente? Estão gostando da minha técnica? Vocês vão lembrar disso para sempre. Discriminação. Eu estou errando mesmo. Discriminação. Quando eu e você fazemos o que é o oposto da discriminação, nós não estamos somente mantendo a nossa fé, nós estamos incendiando a nossa fé. E essa fé incendiada, ela vai contagiando corações, ela vai contagiando vidas. Então a minha oração nessa tarde e noite com você é para que você não seja como levita e como sacerdote que passou ao largo
que você seja como esse samaritano, que se aproximou e disse: Deus, eu não tenho que levar o baiano para o culto, eu tenho que ser um culto aqui agora para o baiano. Eu não tenho que guardar isso aqui para minha família somente. Eu confio em Deus e eu posso repartir o que é para minha família. Não vai faltar para minha família. E quando eu repartir isso para o baiano vai se sentir família. Porque o problema não é a droga. O problema é a culpa e a solidão. E só o que resolve culpa e solidão é família. Família da fé, comunhão. É o que resolve culpa e solidão, é a igreja verdadeira, igreja de verdade. Está fedendo? Tá, ninguém vai mentir, mas eu vou te abraçar do mesmo jeito. Depois eu tomo um banho, você toma outro banho, está tudo resolvido. Mas essa eternidade que se manifesta num abraço. Foi isso que Jesus ensinou. Você quer saber como você herda a vida eterna? Começa a depositar sobre alguém que é estranho aquilo que você depositaria sobre a sua família. Começa a chegar num lugar onde as pessoas dizem já morreu, e começa ali a investir em fé na vida dessas pessoas, porque ali você vai desfrutar do quê? Eternidade, céu na rua. Fecha os teus olhos, curva a sua cabeça em nome de Jesus, vamos orar. Pai, nessa tarde, nessa noite, nós queremos pausar em oração, diante dessa palavra. Pai, nós não queremos ser estes que fazem acepção de pessoas. Por isso a minha oração é que o Senhor quebre esse preconceito nos nossos corações, para que as pessoas elas sejam respeitadas, amadas e servidas pelo simples fato de que são imagem e semelhança de Deus, pelo simples fato de que essas pessoas elas nos pertencem, porque nós somos feitos da mesma matéria e servimos ao mesmo Pai. Porque o Senhor é o Deus do branco, do preto, do pobre e do rico, do vozão e do leão. O Senhor é Deus daqueles que votam na esquerda e na direita. A tua imagem está colocada em cada um de nós. Por isso que nós possamos vencer os nossos preconceitos. E todas as pessoas das quais nós classificamos, ou pelo desprezo, ou pela indiferença, ou pelo preconceito, como pessoas que estão mortas no meio do caminho, que o Senhor converta o nosso coração nessa noite. Que nós não venhamos a ser esse sistema falido religioso que passa e finge que não vê. Nós queremos ser como o nosso Jesus, o bom samaritano. Porque Jesus parou na história da nossa vida. Porque Jesus, enquanto o mundo dizia, você está morto, enquanto o inimigo de Deus, das nossas almas, dizia, a sua sentença é minha, a sua vida me pertence. Jesus passou pelo caminho da nossa vida e disse, não morreu ainda. Eu tenho o vinho, que é o meu sangue, para ser depositado sobre as tuas feridas. Eu tenho o óleo para ser depositado sobre as suas dores, as suas enfermidades. Jesus é aquele que nos leva para a hospedaria e que diante de uma conta que nós nunca conseguiríamos pagar, a sua morte na cruz é uma conta paga, é um cheque em branco que diz, olha, sobre este não há mais condenação, sobre este não há mais dívida, cuide deste, dê vida a este, e se faltar alguma coisa, eu volto e eu pago. Jesus foi esse que parou no nosso caminho, para que hoje nós possamos ser os bons samaritanos. Em oração, eu quero te desafiar a interceder por quem é estes que estão mortos na sua vida. Talvez sim seja o flanelinha, talvez sim seja um morador em situação de rua, talvez sim seja um dependente químico que você conheça, mas talvez seja um filho, seja uma filha, seja um marido, seja uma esposa, seja um vizinho, seja um colega de trabalho. Pessoas das quais nós falamos, já está morto. E hoje o Espírito de Deus está dizendo, isso é discriminação.
Converta o seu coração para manter a sua fé. Pai, nós queremos interceder por essas pessoas nesse instante. E todo tipo de discriminação, preconceito, que nós venhamos a nutrir no nosso coração, talvez ao longo de anos. Nós queremos clamar pela Tua misericórdia, porque a Tua palavra nos diz que a misericórdia ela triunfa sobre o juízo.